Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Chronicast, esse podcast de assuntos variados que traz muito entretenimento, informação e prestação de serviço para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, Chronicast Podcast Barbosa Júnior, se inscreva no canal, acione o sininho, deixa joinha, dá like. Você é de casa, fique à vontade, tá certo? Comenta, compartilha, faz o Chronicast chegar mais longe. Eu conto com você e com a tua ajuda. E se você conhece alguma história bacana que dá para ser contada, faça igual o nosso espectador Luiz Fernando Balbino, que através do nosso WhatsApp ele indicou as nossas convidadas de hoje. Anota esse número aí, 019 978050533, 019 978050533 é o WhatsApp aqui do Chronicast. Você entra em contato conosco, conta um breve relato sobre a pessoa, se é você, se é uma outra pessoa, e deixa também o contato para a produção retornar para você, e se der tudo certo, você vai estar contando a sua história aqui no Chronicast, porque a gente aqui no Chronicast gostamos de contar história. E as nossas convidadas de hoje, olha só, uma é docente do curso técnico em massoterapia, docente convidada na pós-graduação de terapias integradas e complementares, criadora de conteúdo da página Dicas de Massoterapia, é massoterapeuta, é reikiana master, acupunturista e quer ver um dia que ela vai arrumar o tempo para ser profissional de educação física. A outra é um pouquinho mais tranquila, né? É massoterapeuta, formada há 2 anos no curso técnico em massoterapia no Senac, casada, mãe de um filho, e atualmente trabalha no Spa Manuia, é isso? Manuia, no Hotel The Royal Palm Plaza, em Campinas. Hoje eu converso com a professora Natália Frasato e a massoterapeuta Márcia Balbino. Sejam bem-vindas ao Chronicast. Muito obrigada. Vamos lá. Eu não quero saber da profissional, quero saber da pessoa. Quem são a Natália e a Márcia? Vamos começar pela Márcia. Quem é a Márcia? A Márcia é casada, tem um filho, fez um curso de massoterapeuta, amo o que eu faço. Hoje eu me encontrei, né? E assim, trabalho num spa, que é aqui no hotel, no The Royal. E assim, eu estou muito feliz, né, por ter concluído esse curso e ter me encontrado. Então, assim, hoje eu estou muito feliz. Que bom. E quem é a Natália? A Natália é multiprofissional. Eu percebi. Eu, além disso, sou filha, né? Então, assim, eu comecei dentro da massoterapia com a intenção de que sempre falavam que eu fazia uma boa massagem, sabe? E daí, um pouco dessa história é que eu acabei me encontrando nessa questão de levar o bem-estar para as pessoas. E fui me encontrando como pessoa de levar a massagem. E a partir disso, eu fui fazer uma faculdade de educação física, que eu adoro essa área. Acabei fazendo alguns outros cursos de aroma, cromo. E assim, a Natália é uma pessoa que ela gosta de levar o bem-estar para as pessoas e atualmente ela gosta muito de levar o conhecimento. Então, tudo que eu aprendo, tudo que eu já aprendi, eu gosto de compartilhar com as pessoas e por isso que eu acabei também me encontrando na docência, né? Então, hoje, além de massoterapeuta, educadora profissional de educação física, reikiana, eu sou professora, né, e levo esse bem-estar e levo esse conhecimento para as pessoas e a parte de criação de conteúdo que acabei me encontrando aí também nesse meio do caminho. Eu falo assim que você receber conhecimento é muito bom, Sim. mas você compartilhar é melhor ainda. É maravilhoso. É muito bom, né? Agora eu quero saber o que é a massoterapia. A massoterapia é um conjunto de técnicas que a gente utiliza para levar o bem-estar para as pessoas, né? Então, a gente utiliza de uma massagem relaxante associada com uma auriculoterapia. A gente usa uma aromaterapia associada com uma massagem terapêutica. Então, a massoterapia em si, ela utiliza um conjunto de técnicas, né? Que são essas, aroma, cromo, para levar o bem-estar, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Existe alguma lei? Essa profissão de massoterapeuta, ela é legalizada? Existe uma regulamentação? É regulamentado?
A regulamentação, ela existe para massagista. Então, a gente tem uma lei, que é da década de 60, 60, 70, e que regulamenta a profissão de massagista no Brasil. Só que essa legislação, ela não cabe mais para os profissionais, porque ela não fala quanto é a carga horária, qual é a formação que tem que ser esse profissional. Então, ele só regulamenta o massagista em si. Então, hoje ainda a gente está, como massoterapeuta, é uma luta com relação à regulamentação, até para que a gente tenha aí um conselho, algo que possa regulamentar quem pode e quem não pode ser massoterapeuta, porque a gente está lidando com algo muito sério, que é o corpo e a saúde das pessoas, né? Então, a partir do momento que a gente passe por uma regulamentação, a gente tem essa importância de saber quem é o profissional que está te colocando a mão, assim como tantas outras profissões, que nem o médico, né? Se não tem uma formação, se não tem o CRM, não pode fazer o atendimento. E no caso da massoterapia, a gente não tem essa regulamentação de quem é o profissional que está atendendo. Ou seja, a falta dessa regulamentação, ela abre espaço para muita gente que não é preparada, Exatamente. porque não basta só ter uma mão boa para fazer massagem, tem que saber como fazer, Exatamente. como aplicar. Eu lembro que uma vez eu estava no centro de convivência, Uhum. eu olhei lá, estava lá, massagem relaxante, falei, eu vou experimentar esse negócio aí. Da Quick, da cadeira. Da cadeira. É essa mesmo. Fica numa posição meio esquisita, né, aquele trem, mas tá bom. Aí vai lá o Barbosa, com esse tamanhozinho todo, fazer o tar do negócio lá. Falei, tá bom. E o cara foi fazendo e realmente o negócio parece que vai soltando, você vai ficando mais leve, né? Aí teve uma hora que o rapaz me deu como se fosse um mata-leão, falou, relaxa. Na hora que eu relaxei, ele jogou o corpo dele para trás. Mas, cara, estralou de baixo até em cima. Foi, quebrou. Quebrou tudo. E realmente é muito relaxante. Só que ninguém para perguntar, né? Ó, quanto tempo faz que você faz isso? Você é formado? Sim. Lá, tudo bem, a gente sabe que de repente a pessoa para abrir um espaço, ele tem que, no mínimo, ter noção do que está fazendo. Nem todo mundo tem, né? Então, existe alguém que já trabalha nessa questão dessa regulamentação? Olha, eu recentemente eu estava procurando algumas informações até para ir atrás dessa regulamentação, que eu acho que essa questão política ela é extremamente importante. E eu achei um projeto-lei, um projeto, na verdade, que ainda nem está em trâmite ainda, mas é um projeto feito pelo senador Randolph. E ele que está começando esse projeto. Eu já tentei entrar em contato algumas vezes, ainda não tive uma resposta, mas é um objetivo da gente tentar juntar profissionais dentro da massoterapia, entrar em contato até para ajudar nesse projeto, né? Senão eu tenho ideia com outros deputados estaduais aqui para a questão da gente tentar regulamentar o quanto antes essa profissão, para que a gente tenha segurança para a saúde dos clientes de forma geral. Ok. Qual é o principal objetivo da massoterapia? É trazer o bem-estar, né? Em primeiro lugar. Alívio de dores, de tensões, né? Relaxamentos musculares. Eu penso assim, quando o cliente ele deita na maca, ele tá todo tenso, todo duro, né? Igual um pau. E aí, quando ele sai transformado, né? Porque você levou um bem-estar, você levou um relaxamento, né? Então, assim, isso é muito gratificante, assim. Eu imagino que a correria do dia a dia, né, muita coisa para resolver, isso acaba trazendo uma certa tensão e o corpo reage. Sim, Né? Não tem jeito de não reagir. Então você está sujeito às N situações, né? E acaba sempre. Quem nunca fez assim, ai, tá tudo travado, tudo arrebentado aqui, e você não tem quem faça. Né? Não adianta ficar passando quem não gosta as não pomadinhas da faz. vida, não adianta ficar colocando só calor. Então, se não tiver o local adequado e a pressão necessária, o negócio não funciona. Né? Mas eu vi aqui, Natália, que você também é Reikiana Master. Do que se trata e o que trata o Reiki? O Reiki, ele é uma técnica japonesa, né, que ela trabalha com imposição das mãos. Então, o Reiki não necessariamente você precisa tocar na pessoa, né? Então, por exemplo, tem uma religião que utiliza o Jorei, que é tudo imposição das mãos. E a gente usa para reequilibrar a energia das pessoas. E eu brinco que ela serve para tudo, né? Então, você tá com uma dor de cabeça, pode fazer um Reiki. Você tá numa ansiedade, dá para ser feito um Reiki.
por uma situação que passou na sua vida e você sente desconforto com relação àquela situação, um trauma que teve, a gente pode mandar reiki para o passado, né? Ah, eu vou viajar, eu estou ansioso com a viagem. Você pode mandar o reiki para aquela situação, para que tudo transcorra bem. Então, o reiki nada mais é do que a gente pegar essa energia do universo e equilibrar as situações e principalmente equilibrar a gente mesmo. Ok. Porque somos energias, né? Entendi. É bom, muito bom isso aí. Quais as doenças que a massoterapia trata? Se pode chamar de tratamento. Vamos trazer assim, ela auxilia, a gente sempre fala que a massoterapia, ela auxilia nos tratamentos. Então, por exemplo, você tem um cliente que ele tá com uma gastrite, né? Então, ele tá fazendo tratamento com o médico, fazendo acompanhamento. Dentro da linha oriental, a gente consegue fazer tratamentos trabalhando com pontos para auxiliar nesse tratamento. Então, uma reflexologia podal, eu consigo massagear o pé e ajudar no tratamento de uma gastrite. Uma constipação intestinal, prisão de ventre que a gente fala, a gente consegue auxiliar. Uma ansiedade, uma depressão, a gente consegue auxiliar no tratamento que a pessoa esteja fazendo ou até prevenir algumas doenças, né? Por causa da liberação aí de alguns hormônios, a gente consegue esse processo de ajudar a equilibrar e prevenir, inclusive, algumas doenças. Um exemplo é a hipertensão, né? A gente traz num contexto mais energético que a pessoa, ela tem, às vezes, tanto controle das situações que isso vai elevando a pressão, né? Hormonalmente, a gente tem a liberação de cortisol, isso a longo prazo pode gerar uma hipertensão. E daí a gente traz a questão de que quando a gente faz uma massagem, por exemplo, a gente ajuda a diminuir cortisol, faz com que uma gastrite seja prevenida, uma hipertensão seja prevenida e, lógico, leva o bem-estar e a pessoa se sente melhor com ela mesma. Uma única sessão é suficiente? Não. A massoterapia, o ideal é que ela seja feita como um tratamento e não só no período de crise, né? Às vezes eu falo que os clientes vêm se queixando, falam, eu tenho uma dor aqui no trapézio, faz 10 anos que eu tenho essa dor, ou faz 2 anos que eu tô com essa dor. E daí eu falo, você acha que em uma sessão só a gente vai resolver? Lógico que a pessoa sai muito melhor, eu sempre falo que o cliente, ele sempre tem que chegar de um jeito e ele sair melhor daquela sessão, ele sempre tem que sair melhor. Mas muitas vezes uma sessão não vai ser o começo do tratamento, né? Não vou falar que são 10 sessões, porque cada corpo vai reagir de uma forma, né? Mas o ideal é que ela faça aí pelo menos uma vez por semana, se ela tiver a oportunidade, fazer pelo menos uma vez por semana a massagem, tanto para tratar quanto para prevenir outros desequilíbrios. Por exemplo, como eu trabalho no hotel, é muito passante. Então, assim, a massagem, ela mexe tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Então, as mulheradas, ela pede muita drenagem linfática, porque ela acha que vai emagrecer em uma sessão para ir para a piscina. Então, desincha, sim, mas assim, não é uma sessão. Tem que ser umas 10 sessões, por exemplo, né? Então, assim, ela acha psicologicamente que ela vai magra para a piscina. Então, assim, a gente faz tudo, mas não é uma sessão só, né? São, no mínimo, aí umas 10 sessões de drenagem. E trazendo o contexto da drenagem, às vezes a gente traz mais para o conhecimento mais popular como uma técnica de emagrecimento. Mas o papel dela é muito mais importante para o nosso sistema imunológico do que especialmente para o emagrecimento. Na verdade, ela só ajuda na diminuição da retenção de líquido. Se não tem retenção de líquido... Não tem o porquê fazer a drenagem, né? Já o corpo não dizer drenagem, viu? Não é milagre. Então... Mas vai ajudar, então eu sempre falo assim, a drenagem ela deveria ser feita semanalmente porque ela ajuda no sistema imunológico. Então, a função de melhorar a sua questão de não adoecer, ela seria essencial. Então, não é a questão de emagrecer, é a questão de melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde e prevenir que você tenha doença. Então, a drenagem seria recomendada para todo mundo uma vez por semana, pelo menos. Ou seja, o cidadão está com um problema lá há 10 anos. Quanto dura uma sessão? Quanto tempo é uma sessão de massoterapia? 1 hora. Geralmente 1 hora. Quer dizer, você quer que tudo que aquilo você acumulou em 10 anos resolve em 1 hora, né? Principalmente modeladora, né? Quando eles, tá, drenagem para ficar sequinha, né? E a modeladora, que é mais o abdômen, assim, que as mulheradas amam, então elas acham que uma sessão já vai... Mas elas ficam felizes. Quer ficar mais feliz? Fia, encara a academia. Vai fazer alguma coisa. Juntamente com a drenagem. Com a drenagem vai malhar, senão não vai emagrecer nunca. Você acha que
É fácil manter um corpinho na igual o meu, assim? verdade, né? Não é fácil. Na Hã? verdade, é um conjunto. Você trabalha, você faz a academia e juntamente com a drenagem e a modeladora. Aí sim, é um conjunto e com alimentação, né? Eu acho que o que pega bastante para as pessoas é a falta de conhecimento. Sim. Então, ou a pessoa acha que sabe e não sabe, ou então dá aquela gugada rapidinha, vou lá no Google, já sei tudo, né? Eu acho que é o principal, porque eu lembro que uma vez eu trabalhava com a minha irmã, numa gráfica, e eu ganhei uma sessão da tal da drenagem linfática. Falei, vamos lá, porque vai. Eu falei, mas esse trem vai emagrecer mesmo? Não, vai emagrecer, né? Eu costumo brincar, né? Você saiu mais leve, né? Foi assim, vamos dizer assim, que em 10 sessões eu perdi 10 dias. Brincadeira. É que eu também não ajudava, né? Uhum. Vamos ser sinceros. Bom, já que vai emagrecer, a gente ia lá e abusava no prato, aí depois quer emagrecer. Não vai de jeito nenhum, né? Aí põe culpa na câmera, põe culpa nas coisas, né? E por aí vai. Então, assim, eu acho que o conhecimento, não só do profissional, mas também da pessoa que está buscando. Porque que acontece? Às vezes você fala assim, eu tô com uma dor, vai no massagista, ou vai no massoterapeuta. Como você falou, de repente é um ponto específico, mas de repente o problema não está naquele ponto específico. Uhum. Né? E a partir daí, então... Eu gosto de fazer muito crânio, porque a mente é assim, muito legal, é muito louco, assim. E quando eu faço crânio, assim, uma meia hora de crânio, nem precisa fazer o resto do corpo. Às vezes tem pessoas que só pedem crânio. E a pessoa fica tão leve, porque parece que você tira um peso da pessoa, sabe? Você fazendo só crânio. E a pessoa sai super relaxada. Entrou um gringo esses dias lá e falou assim, eu só quero crânio. E eu só fiz crânio nele, quase uma hora de crânio. Então você pega a parte do trapézio, o pescoço, a cabeça, e assim, ele saiu super zen. Porque é maravilhoso, né, a crânio. Que bom, acho que qualquer dia eu vou fazer esse trem desse crânio aí, vamos ver. Se esse trem funciona mesmo. Ele tá pensando em mim, ela não faz. Não que eu sou, não. Lá em casa eu pego ela. Deixa, né? Isso aqui dá trazer o esposo para acompanhar, Então, tá vendo? ele deveria ficar numa sala reservada. Não, cobra, pode cobrar. Pode cobrar, tem que cobrar Não, mesmo. Se ela sabe e fazer. outra agora que ele sabe da drenagem, ele vai ficar. Tá certo, tem que fazer isso também. E tem muita gente também que fica pedindo drenagem forte. E não existe, né, prof, E daí drenagem essa forte. questão do conhecimento, O né? que é drenagem forte? Então, Não existe. então, o que acaba acontecendo? Essa questão de conhecimento, né? A técnica de drenagem, a gente trabalha com sistema linfático. A gente faz uma técnica de manipulação que ela é superficial. Então, não tem Sim. como você apertar muito a pessoa. A gente não pode apertar na drenagem, senão a gente não está fazendo uma drenagem. E a questão que você estava falando do conhecimento é que muita gente vai fazer uma modeladora e o profissional, às vezes, vende essa modeladora, que é muito mais vigorosa, muito mais rápida, como drenagem. Então, a falta de conhecimento, às vezes até a formação da pessoa, né? Ela teve a formação, ela aprendeu que a drenagem era daquele jeito, né? Então, vem da falta de conhecimento do profissional que está ali fazendo e às vezes ele vai passando essa informação para frente, que aquilo é uma drenagem. A drenagem não, porque o nosso sistema linfático é extremamente lento. Então, não adianta fazer uma massagem rápida ou vigorosa, porque o sistema linfático que a gente atua, ele é superficial. Então, não existe drenagem forte. A drenagem sempre vai ser lenta e superficial. A técnica em si, ela é sempre lenta e superficial. E daí cai de novo nessa questão do conhecimento. Nós fazemos o bombeamento, né, nos Isso. linfonodos, e aí começamos a drenagem. E a drenagem é super, bem devagar, lenta, assim, e aí chega lá pedindo forte, rápida, então não tem nada disso. Ou seja, o resultado ele não acontece com a mesma velocidade da qual é aplicada a técnica. Então, quando você for procurar, abusado, não tenha pressa, tá? Vai devagarzinho que tudo dá certo. Quais são as técnicas básicas usadas na massoterapia? Tem várias, né? E depende do profissional, depende da formação dele. Só um minutinho. Esse olharzinho que dá uma pra outra, cara, isso é impagável. É um olhar. Dá aquele olharzinho de me socorre, né? Nossa, e agora quem que fala? Isso é um barato. Desculpa te interromper, agora pode voltar ao raciocínio.
Você fala de trabalhar com técnicas. Quais as técnicas básicas usadas na Então, massoterapia? eu uso muito no spa relaxante, eu uso drenagem linfática, a Bianga, que é uma massagem de 1h30, que ela é energética, totalmente energética, você vai ficar super zen. Uso a desportiva, escalda-pé, uso pedras quentes. Então, tem várias técnicas, velas, né? Aromaterapia. Então, assim, é um conjunto de técnicas, né, que você escolhe. Esse escaldapé minha avó fazia. Nós chegava lá meio resfriado, esquentava com frio, esquentava lá a água, punha só pra enfia o pé dentro, menino, e fica aí. Sai lá, o pé tava até enrugado. Mas nunca achei que isso resolvia, não. Ajuda bastante. Ajuda, por exemplo, para mulher com cólica menstrual. Ele ajuda no sistema imunológico. Não. Volta. Ajuda a mulher com o quê? Cólica menstrual. Deixa a minha mulher isso. Mas tem um país, enfia o pé na água quente tem aí. um país que os homens lavam os pés da esposa, não é, prof? Então, começa. E o escalda-pés é maravilhoso. Não, então, essa parte você pula. Não precisa falar, senão daqui a pouquinho nós vai ficar doidinho. Esse negócio de, tô com cólica, faz a lava aí. Só que é importante depois de fazer o escalda-pés, secar bem esse pé, fazer uma massagem, colocar uma meinha quente, não sair pisando no frio, no chão gelado, né? senão... Senão constipa. Qual é a importância do toque na massoterapia? O toque, ele é fundamental para a sociedade de forma geral, né? A gente traz que é uma sociedade que falta muito o toque, que ela tem uma carência exatamente porque ela tem uma dificuldade de lidar com o toque. A massoterapia, ela tem um tipo de toque que é o toque terapêutico, com uma finalidade de tratar, né? Então, toda vez que a gente trata uma pessoa, toda vez que a gente tem esse toque intencional de tratamento, a gente tem a liberação de vários neurotransmissores. Então, uma ocitocina, que vai trazer essa questão da afetividade, do amor, a gente tem serotonina, a gente tem dopamina, tem endorfina. Então, quando a gente faz um toque terapêutico da massoterapia, ele, por exemplo, libera a endorfina e a endorfina ela vai controlar o processo de dor. Então, o toque, a partir de 5 minutos que a gente já está tocando essa pessoa, fazendo esse toque terapêutico, a gente tem essa descarga, a gente chama de descarga neuroendócrina, que a gente vai equilibrando a saúde da pessoa. Então, melhora a qualidade de sono, melhora o humor, melhora o processo de dor, melhora a percepção de autoimagem. Então, a massoterapia, a partir de 5 minutos, a gente já começa a ter benefícios dessa liberação de neurotransmissores. E como eu estava falando, né, tem cliente que fala assim, moça, se eu chorar, você não liga? Então, assim, libera mesmo, sabe? É uma sensação de acolhimento. Então, a pessoa, ela se abre, ela se solta. É como eu falo, meu Deus, será que eu tô virando psicóloga? É quase isso. Então, assim, a gente tem uma mistura de acolhimento, né? E, às vezes, as pessoas nos abraçam. Tem esse acolhimento, não é só a massagem, é um conjunto que é muito gratificante, sabe? Isso. Quais os riscos mais frequentes na massoterapia? Risco primeiro começa pelo profissional que não sabe o que está fazendo. Isso é complicado. Se a pessoa não sabe o que está fazendo direito, ela pode apertar regiões e a pessoa sair com mais dor do que ela chegou. Trazer mais desequilíbrio para aquele momento. Deixar hematomas, porque tirando a ventosa, que é uma técnica aquelas que é uns copinhos que a gente coloca e faz a sucção, que é uma técnica oriental, nenhuma outra técnica deixa hematoma. Aqueles roxos que ficam marcados no corpo, nenhuma técnica deixa, né? Então, drenagem não deixa, modeladora não deixa. Então, e o risco também tem se o profissional também não faz uma ficha de avaliação, porque ele não conhece o cliente. Por ele não conhecer o cliente, às vezes se o cliente tem uma hipertensão não controlada, isso pode agravar um quadro de saúde, ou ele está com uma doença infecciosa e isso não foi identificado durante a ficha de avaliação, essa infecção pode ir para outras partes do corpo. Então, por isso que é extremamente importante o profissional fazer a ficha de avaliação para conhecer, para minimizar aí os riscos que possam acontecer. Mas se tiver tudo certo aí para a gente fazer um atendimento, a pessoa ela vai sair melhor do que ela chegou. Teve um exemplo esses dias no spa que a pessoa comeu, tomou 1 litro de vinho e foi fazer massagem. E aí começou a passar mal. Aí a gente, né, só que não colocou na ficha, né?
Então começou a passar mal e aí a gente parou o atendimento, porque tem que falar a verdade na ficha, né? Porque a gente vai pela ficha. E aí parou e a pessoa foi embora. Ou seja, antes de depois ter um piripaque lá, Sim. fala o que você tá sentindo, cabra. Senão o negócio sai esquisito lá. É. O que o massoterapeuta deve saber? Anatomia, fisiologia, entender um pouquinho das patologias, ela precisa, então, além de saber e dominar a técnica de massagem, né, ela precisa ter todo esse conhecimento de biossegurança. Então, por exemplo, a gente sabe de alguns lugares que usar o mesmo lençol para clientes diferentes, acredite se quiser, mas tem lugares que fazem isso, usam o lençol, não troca o lençol. E daí a gente tem um risco de contaminação cruzada, né? Então, se eu tô com uma doença, deito nessa maca com esse lençol, depois você vai lá e deita, você vai pegar essa doença, por exemplo, um fungo, né? Então, tem que ter conhecimento de biossegurança, precisa conhecer da anatomia, de como funciona o músculo, da fisiologia desse músculo, precisa ter todo esse conhecimento para que ele possa atender com qualidade e segurança ao cliente. Bom, eu conversei então aqui hoje com a professora Natália Frasato e com a massoterapeuta Márcia Balbino. Muito obrigado. Apesar das brincadeiras, tem muita coisa que eu também não sabia. Para mim, massagem era só apertar, tá bom, tchau, obrigado. Então, você aí que se interessou, né, pela matéria, fique em contato, procura lá o pessoal lá no Senac, pega algumas informações. Se você gosta da área, aproveita, já vai e faz um curso. Posso deixar o telefone? Pode, deixa o telefone. Eu vou deixar meu telefone, aproveitar a oportunidade, é 19 986 10 8437. O meu eu vou deixar a página Dicas de Massoterapia, lá no Instagram, no Facebook, podem seguir, se precisar entrar em contato lá comigo, pode mandar mensagem, eu que respondo as coisas da página, então no Instagram principalmente, Dicas de Massoterapia. Então é isso aí, não fique com dúvida, tá bom? É só procurar, já tem o telefone, tem aí a página, entre em contato e tire todas as suas dúvidas. E se você conhece alguma história bacana, entre em contato conosco, 019 97805 0533, não adianta ligar, é só mensagem mesmo de WhatsApp, indica a pessoa, conta um breve relato da história, deixa o contato e nós vamos falar com ela e se der tudo certo, vai estar aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like, compartilha, comente, fique à vontade. Vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua atenção. Quer falar? Fala. Eu quero falar que seja totalmente profissional e que não entre com sacanagem, porque muita gente fica fazendo firula e não é isso o nosso objetivo. O nosso objetivo é ser profissional. Então, se quer firula, meu amigo, vai caçar sapo em qualquer outra lagoa. Aqui não, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. A todos, meu muito obrigado. Um forte abraço. Estejam sempre com Deus.